Olá, irmãos. A nossa meditação hoje ela vai ser sobre um tema pouco falado nas igrejas, que é a infertilidade do casal. E a infertilidade ela é definida pela incapacidade de conceber uma criança depois de um ano tentando sem que haja nenhum tipo de intervenção. Então aí se o casal tenta engravidar durante um ano e não consegue, então isso é considerado infertilidade. E a infertilidade ela pode ter várias causas, podem ser causas relacionadas à esposa ou ao marido, mas de qualquer forma, a partir do nosso entendimento do que é um casal, o problema sempre é dos dois. Isso é um dos pontos importantes que nós precisamos mencionar quando a gente fala sobre isso. Nós devemos evitar, aliás, não devemos fazer isso, né? Quando se sabe a causa, de falar sobre o assunto como se fosse, o meu marido não pode, ou a minha esposa não pode. É um problema do casal, então é importante que eles tenham isso, o casal tenha isso em mente. Esse é um assunto que me interessa, porque também faz parte da minha vida. Eu sou infértil e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É um assunto que gera muita dor, muita tristeza, muitos desafios e nós precisamos entender à luz das escrituras. Uma das razões da infertilidade ser algo muito presente na vida dos casais é por conta das mulheres deixarem para engravidar hoje em dia bem mais tarde. E a partir dos 30 anos, a fertilidade da mulher ela cai drasticamente. Muitas mulheres têm deixado para engravidar por essa idade, né? A partir dessa idade, então se torna bem mais difícil. Mas nós sabemos que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é o autor da vida. Então, independente da idade ou de qualquer problema de saúde, se o plano do Senhor for nos dar filhos, Ele nos dará. E se não for, mesmo com tratamentos, não vai ser isso não vai acontecer. A infertilidade, ela é comentada nas escrituras. Nós temos casos de infertilidade. Por exemplo, em Gênesis 30, versos 1 e 2, Raquel, ela está insatisfeita porque não consegue gerar filhos. E isso a gente percebe que gerou um conflito no casamento dela. E ela se irou contra Jacó e aí ela fala, dá-me filhos, senão morrerei. Então a gente percebe ali que havia uma angústia no coração dela, que é muito comum para as mulheres que lutam, que passam por essa questão da infertilidade. A gente também tem outro caso que é bastante conhecido nas escrituras, que é o caso de Ana. Em 1 Samuel 1 e 2, a Bíblia vai dizer que Ana chorava, tinha amargura de alma, não comia, sentia ansiedade. E Eucana, o seu marido, ele não entendia. E aí ele dizia, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então esse é outro conflito que pode acontecer. Em geral, a questão da maternidade, ela é algo muito mais sensível para a mulher, para a esposa. E pode acontecer do marido não entender, muitas vezes, o porquê da mulher estar angustiada, estar triste. Todo o processo até a mulher chegar ao ponto de um diagnóstico de que ela não pode gerar um filho, ele é muito doloroso, né? Emocionalmente, para algumas mulheres também fisicamente, por conta de tratamentos ou até mesmo toda a investigação até chegar no diagnóstico de que realmente a mulher não pode gerar um filho. Tudo isso é muito difícil para a esposa. Então podem acontecer conflitos no casamento. A gente tem também a situação de Isabel, que quando deu à luz, né, no final das contas ela tem um filho. Esses exemplos que eu estou falando das escrituras, no final elas têm filhos. Isabel, quando deu à luz a João, ela diz que Deus anulou o opróbrio dela perante os homens, ou seja, a vergonha dela. E é algo muito comum da mulher que não consegue engravidar,
ela sentia essa vergonha. É como se ela se tornasse de alguma forma menos mulher por não conseguir gerar uma criança. Então é algo que dentro da igreja nós precisamos saber lidar com muita misericórdia, com muito amor, com muito cuidado, sempre lidando primeiro com o sofrimento daquela mulher ou daquele casal, e só depois a gente lida também. É importante a gente lidar com alguns pecados que podem aparecer no meio dessa luta, né? Qualquer tipo de provação que o Senhor coloca nas nossas vidas, elas são passíveis de nos trazer também tentações. Elas vêm junto com muitas lutas. O nosso coração é provado quando nós passamos por provas, né? Nosso coração é testado. Então, esses conflitos aparecem e nós podemos sim pecar, né? Pessoas que sofrem pecam, pessoas que pecam também sofrem, né? Como o Alexandre Mendes, o Sacha fala, sofredores são pecadores e pecadores são sofredores, né? Nós somos as duas coisas. Então nós precisamos também em alguns momentos lidar com os pecados que são manifestados no coração da esposa ou do casal que está lutando com a questão da infertilidade. Então, alguns dos desafios. Por exemplo, o filho ele pode ter se tornado um ídolo, né? O que é um ídolo? É algo que eu coloco toda a minha afeição, eu coloco praticamente a minha devoção, eu coloco toda a minha expectativa de felicidade, de realização, de esperança naquela coisa. Ou então algo que eu peco para obter, ou peco quando não consigo obter. E muitas vezes, claro, é muito triste para a mulher, eu tô falando isso porque eu sei, já passei por isso. É muito triste e muito difícil, mas em algum momento a mulher cristã, ela vai precisar lidar com essa possibilidade do ser mãe ter se tornado um ídolo. Ela quer tanto que ela vai pecar se ela não obter. Então isso é uma coisa que nós precisamos cuidar e saber lidar se isso aconteceu. Por exemplo, na situação de Raquel, em Gênesis 38, a Bíblia vai nos dizer que com grandes lutas, Raquel falando, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã. Então a gente vê ali que não era simplesmente uma questão de gerar o filho, existia uma competição. Então ela colocou a expectativa ali de que se ela tivesse o filho, ela venceria aquela competição. Então a preocupação dela não era em si com a glória de Deus ou nada disso. A gente vê que o foco do coração dela não estava onde agrada a Deus. Um outro ponto que pode acontecer, como a gente já viu também, Raquel, há pouco a gente comentou, é o fato de um culpar o outro, um cônjuge culpar o outro. Muitas vezes isso acontece quando a razão da infertilidade é conhecida. A gente pode supor que o problema é do marido e aí a esposa vai entrar em conflito com ele, porque se não fosse o seu problema nós teríamos filhos, mas isso não é verdade. A infertilidade ela é do casal e lembrando sempre que o Senhor é soberano sobre isso. Então não podem ter filhos, os dois, né? E Raquel culpava, Raquel falava, dá-me filhos. Então o coração não estava de uma maneira que agrada a Deus. Outra coisa que pode acontecer, pensar que a infertilidade é um castigo de Deus. Eu pequei muito antes de me converter, agora me converti, eu quero engravidar e Deus não vai me dar filhos, ou Deus não está me dando filhos porque Ele está me castigando. E isso, biblicamente, não é verdade, porque pessoas justas lutaram com a infertilidade. Quando a gente vai ver a história de Isabel e Zacarias, em Lucas 1, nos versos 6 e 7, ali vai dizer que eles eram pessoas justas diante de Deus. E eles eram inférteis. Então não é porque isso não depende das nossas obras. Se eu for uma boa mulher, se eu for uma boa esposa, então Deus vai me dar filhos. Não é assim que Deus lida com a gente. Ele não lida na medida dos nossos pecados, nem na punição e nem na recompensa. Não funciona desse jeito. Claro que toda aprovação também acaba sendo uma forma do Senhor nos disciplinar para o melhor aproveitamento na sua obra.
Então o Senhor usa as provações para nos trazer amadurecimento, crescimento espiritual, mas não que Ele nos pune por conta de algum pecado. Não funciona dessa forma. Um dos pontos que eu creio que é o mais importante que o casal precisa saber, e nesse ponto principalmente a mulher, que é quem gera o filho, é entender que o aspecto mais importante da identidade dela é quem ela é em Cristo. O que há de mais importante sobre nós é quem nós somos em Cristo. Não é o fato de sermos casados, solteiros, saudáveis, doentes, jovens, velhos, profissão X ou Y. Essas são todas coisas que não são coisas estáveis, são coisas que elas podem ser tomadas de nós a qualquer momento. Porém, a nossa identidade em Cristo, ela é algo que é fixa, é para sempre. Nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai tirar todos os benefícios que nós ganhamos imediatamente a partir da salvação em Cristo. Então esse é o ponto mais importante de quem nós somos em Cristo. Somos perdoados, nós estamos limpos, nós temos o melhor pai do mundo, o melhor advogado do mundo, o Senhor Jesus intercede por nós. Nós temos uma esperança de um futuro sem tristeza, sem dor, sem lutas. Então tudo isso está à nossa disposição e faz parte de quem nós somos hoje, a nossa nova identidade em Cristo. E um último ponto é entender que a graça de Deus, ela é suficiente para todas as nossas provações. Em 2 Coríntios 12, Paulo vai relatar a respeito de uma luta, de algo que era um problema para ele, que ele chama de espinho na carne. E ele diz que ele rogou ao Senhor de forma insistente, ele rogou 3 vezes, né? Uma maneira de falar que ele rogou de forma insistente. E a resposta do Senhor foi não, né? A minha graça te basta. Eu não preciso remover o espinho da sua carne para que você saiba que a minha graça te basta. É o contrário. Quanto mais fraco você for, mais o meu poder vai ser manifesto na sua vida. E isso é uma grande verdade, isso foi algo, inclusive, que o Senhor me ensinou com esse processo da infertilidade, é que a graça de Cristo, ela é suficiente para qualquer desafio, qualquer problema que nós tenhamos em nossa vida. Seja a infertilidade, seja passar por um divórcio, seja a morte de alguém próximo a você. Não importa o tamanho da nossa luta, a graça do Senhor, ela é suficiente para nos ajudar a lidar com tudo isso. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude, que nós possamos crescer em semelhança a Cristo e conhecê-lo ainda mais, mesmo que diante de grandes provações, como o caso da infertilidade. Deus os abençoe. Olá, eu sou a Larissa Ferraro e eu sou conselheira bíblica e eu escrevi o livro Mulheres e Sexo. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que o livro trata. Da onde partiu, na verdade, eu vou iniciar falando sobre isso. Da onde partiu o meu interesse por escrever, por ensinar, por falar desse assunto? Partiu do fato de o mundo estar falando muitas coisas, o mundo, onde você anda, a cultura ao nosso redor, você escuta, você tem apelos sexuais, você tem muita informação em filmes, em séries sobre o sexo de uma maneira que é contrária ao que a Escritura, o que as Escrituras nos ensinam. Mas, infelizmente, dentro das igrejas, nós não temos muita informação. E isso é particularmente verdade quando nós falamos do público feminino. Existe um certo tabu da mulher falar sobre esse assunto e a gente muitas vezes também percebe um pouco de desequilíbrio, ou se fala de uma maneira leviana, até vulgar, ou se fala coisas que não são verdades, como, por exemplo, que o sexo seria somente para a procriação, não é isso que as Escrituras ensinam. Então, o que eu procurei trazer com esse livro? Eu procurei mostrar
que existem muitas mentiras. O subtítulo do livro é Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Então eu procurei explicar como é que o inimigo, que é o líder desse mundo, como é que ele nos engana, quais são algumas das mentiras que nós acreditamos sobre esse assunto, quais são as verdades bíblicas que derrubam essas mentiras. Esse é um livro que fala não somente do ato em si, mas é um livro que fala sobre casamento, fala sobre graça, fala sobre perdão. É um livro que vai falar muito, grande parte do livro vai tratar sobre o coração. O que é o coração biblicamente? Quem nós somos? Como é o nosso ser interior? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Então eu vou explicar de onde vêm os nossos comportamentos, por que nós agimos de determinada forma, qual é a importância das nossas crenças para todos os nossos comportamentos, inclusive o casamento, o relacionamento sexual. Então é um livro que ele vai muito além de tratar somente do ato. E a linguagem é uma linguagem baseada nas escrituras. Não precisa ter preocupação, pode ser lido por jovens, pode ser lido por pessoas solteiras. É um livro que busca trazer o que as escrituras ensinam sobre esse assunto. Então esse é um pouquinho do que fala o livro Mulheres e Sexo. E para adquirir você pode entrar no meu site, larissaferraro.com. Lá também é o blog, tem vídeos, tem bastante informação, outras informações. E tem a parte da loja, onde você pode comprar o livro impresso e tem um link para você acessar o Amazon, onde tem o e-book, e o The Pilgrim, onde tem o audiobook. Então o livro está disponível aí nesses 3 formatos, o livro impresso, o audiobook e o e-book, tá certo? Então que Deus abençoe vocês e se forem adquirir o livro, lerem, marquem nas redes sociais.